em polonês, em alemão, em português. A Breslávia é uma cidade na Baixa Silésia, na Europa Central, às margens do rio Oder, uma cidade com dezenas de pontes, por isso chamada de Veneza da Polônia. Fez parte da Boêmia, da Prússia e da Alemanha e integra a Polônia desde 1945, resultado da Segunda Guerra Mundial. Mais uma cidade da Europa bem servida de transporte público. E nem tem metrô. Com cerca de 600 mil habitantes. Construções seculares, muitas da era comunista, junto à modernidade de aço e vidro, em geral multinacionais bem capitalistas. Essa é uma das várias ilhotas de Breslávia, a da Catedral. Na Cidade das Pontes, a mais famosa é popularmente conhecida como a Ponte dos Corações. Diga você quantos cadeados tem aí? Milhares? Milhões? Vai saber. Por falta de espaço, tem cadeados agarrados a outros cadeados. De acordo com a superstição dos amores eternos, que resultado isso daria? Um cadeado agarrado no outro. Vamos no ritmo do anda muito e para um pouquinho da excursão. Detalhe das luminárias, até hoje a gás, e até hoje, manualmente, são acesas e apagadas diária e noturnamente. A catedral é no estilo gótico, com o neogótico, de uma reconstrução do século XVIII. Essa foto mostra a destruição pelo Exército Vermelho Soviético na Segunda Guerra Mundial, 70% destruídos. A primeira construção foi em madeira no século XIII, era uma igreja. Vamos entrar porque o ritmo é apressado. As capelas foram construídas ao longo dos séculos, desde 1354. Como era costume nas igrejas da Europa, há mausoléus de clérigos, desencarnados nobres e outras celebridades ao longo da história, suntuosamente decorados. Aliás, pelas minhas andanças, penso que as igrejas, especialmente as católicas, são as maiores e mais preciosas galerias de arte. Grande parte dos gênios artísticos e seus pupilos foram devidamente financiados por mecenas e instituições para executarem peças tão magníficas como essas aí. A pia batismal é de 1632. A Catedral de São João Batista tem o maior órgão de tubos da Polônia, 12 mil tubos. Foi montado em 1913. Agora vamos na direção da Ilha do Sal. Atravessamos um belíssimo jardim com uma trilha de amores perfeitos. Uma boa vista do rio Oder. Sim, também há barcos de turismo, como em todos os rios famosos da Europa, quiçá do mundo. Atravessamos mais uma ponte. Ao fundo, a Igreja Católica Russa e do outro lado, a Greco-Católica. Eis o Mercado Municipal de Breslávia, de 1908. Uma beleza de encher os olhos, colorido e muito variado. Os europeus, em especial os do leste e da Europa Central, têm preferência por hortifrutis. Acham que os produtos são mais frescos e mais saudáveis. Essas frutas dão mesmo vontade de começar a encher a sacola. Há os rabanetes, temperos, especiarias, compotas, pimentões, pimentas e morangos, mas vale a combinação das cores, né? Carne de vaca ou boi, carne de porco ou porca. Os poloneses apreciam muito a carne suína. Os preços em zloty, a moeda local, equivalem ao real brasileiro. Boxe dos embutidos, salsichas, salsichões, salames. O mercado é um espetáculo para gulosos de todas as gulas. Um
passeio pelo boxe dos biscoitos, salgados e doces, a vitrine das tortas. Os olhos saltam, a boca saliva e o estômago apela. Mesmo se a gente não for chegada a doces, é um espetáculo. E flores, muitas flores, belos antúrios, rosas, até coroa de flores. No segundo andar, lojas de roupas e outros produtos não comestíveis. O trans ou trem para bem diante do mercado, em frente à igreja russa. A placa eletrônica informa os horários de chegada e o trem chega na hora. Bora caminhar. A escola dos jesuítas, de 1670, se tornou a Universidade de Breslavia, que tem várias faculdades. O foco principal é a pesquisa científica. Tem no currículo 9 prêmios Nobel, desde 1920, todos homens. Essa é a estátua do esgrimista nu. Conta-se que foi um estudante endinheirado que chegou à cidade e perdeu tudo no jogo de cartas, menos a espada. Tinha dinheiro, voltou e mandou construir o monumento. A Igreja do Nome de Jesus, jesuíta. É 99,9% decorada. Não fosse a guia apressada, fruir a pintura do teto resultaria num torcicólogo com certeza, mas é muito bonito. Do teto as pinturas descem pelas paredes. Arte em cada centímetro. São muitas estátuas. Muito tudo. O altar principal, composições artísticas e religiosas. O púlpito e a escada, outra mostra requintada do barroco. E a foto do Papa João Paulo II, um dos maiores orgulhos poloneses, e tem em quase todas as igrejas. Seguindo adiante, encontramos a Casa da Ovelha. Antigamente, as casas tinham nomes. Continua a ser a Casa da Ovelha com o número 19. A antiga praça da época medieval, ou Praça do Mercado. É a segunda maior da Polônia, com quase 40 mil metros quadrados. Foi construída no século XIII. Mais uma vez, me vem a sensação de que já vi isso. Mas são as construções típicas medievais reconstruídas depois do arraso da Segunda Guerra Mundial. Nessa praça, a sensação é de um cenário mesmo. Repare as fachadas como molduras de uma outra época. A estátua é de Alexander Fedorov, um escritor consagrado da Polônia, nascido no século XVIII. O prédio da antiga prefeitura é uma construção gótica medieval, construído no século XIII e reconstruído em estilo neogótico no final do século XIX. O relógio astronômico foi colocado na Câmara Municipal em 1580. Sobreviveu à destruição pouco avariada. Desta sacada eram julgados os suspeitos de crimes. Condenados eram enforcados ou decapitados aqui mesmo, aos pés do pelourinho usado do século XV ao XVIII. Este é uma réplica. A igreja de Santa Isabel foi construída no século XIV. É a mais alta da cidade e já foi mais espichada. A torre original tinha 130 metros de altura, foi destruída por temporais e por um incêndio, ficou com 91 metros. De 1525 a 1946, era uma igreja luterana, até ser expropriada e entregue à capelania militar da Igreja Católica na Polônia. As igrejas luteranas são menos, muito menos, decoradas em comparação com as católicas, e mais claras. Nesta de Santa Isabel, do chão ao teto, são 15 metros. Nos epitáfios consagrados a famílias,
que mais chama a atenção são os detalhes das esculturas. Mal pode-se ver os ramos e folhas e animais de 3 ou 4 milímetros, a quem se desafie e se distraia à procura dos ínfimos detalhes. Um dos destaques da igreja é a Capela da Virgem de Loreto, padroeira dos aviadores. Do lado da Virgem, o adereço usado pelos hussardos, a cavalaria ligeira. Essa é com plumas de pássaro, mas havia cavaleiros que usavam plumas de metal, muito mais pesadas. De volta à Praça Antiga, me encantei com essa bela fonte. É de 2001. Estranhamente combina com as construções e o colorido da praça. É uma decoração recente em comparação a todo o resto, reconstruído. Tem moedas no fundo, como tudo que tem água na Europa. Tem água, joga moeda e faz pedido. A charrete faz passeios turísticos, algo comum no transporte na época da construção desse prédio em 1903. O prédio dos grifos, criaturas mitológicas. Da Praça Antiga, vista-se o Mercado das Flores, com boxes abertos dia e noite. E estas figuras, atração divertida de Breslávia, são duendes ou gnomos que começaram a surgir na cidade em 2001. Conta-se que tem origem nos movimentos Solidariedade e Laranja Alternativa, há quem chame de Alternativa Laranja, de oposição ao comunismo na época da ocupação soviética. Na década de 80 do século XX, estudantes de arte pintavam duendes nos lugares em que a polícia pagava manifestações contra o comunismo. Os duendes ou gnomos começaram a se espalhar e os comerciantes encomendaram muitos para decorar a entrada das lojas. Atualmente são centenas. As figuras divertem os caçadores de duendes. Existem mapas de localização para quem quiser encontrar todos ou a maioria. Também existe um aplicativo para celulares. Ninguém rouba nem destrói. Imagino, deixa pra lá. Enfim, acabou aqui na Breslávia, vamos embora. Tchau!